Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do OAB Cascavel Cast. É o espaço oficial de comunicação da OAB Cascavel, em que nós interagimos com você, seja pelo YouTube ou pela plataforma de áudio que você prefere. Sempre trazendo conteúdos de relevância, e nós temos trazido também aqui histórias inspiradoras, cases de sucesso para motivar e inspirar também você, advogado, e a comunidade em geral a perceber cada vez melhor essa profissão que é tão importante, a advocacia. Estou recebendo o Dr. Donato Souza, que vai falar um pouquinho da sua história, vai trazer uma série de informações que certamente vão ser bem relevantes. Doutor, receba as nossas boas-vindas aqui no nosso podcast. Mike, eu agradeço pela oportunidade e também quero aproveitar para inspirar os novos advogados aí a serem diferenciados, a acreditar na profissão e ajudar a melhorar a nossa sociedade, com certeza. A gente tem falado, né, doutor, desse aspecto da sociedade, porque muitas vezes a sociedade ela nem percebe a grandeza da advocacia em tudo, em absolutamente todas as frentes, né? E acredito que para o doutor é motivo de orgulho também se enxergar como advogado diante de tantas contribuições que acabam acontecendo. Existe uma questão, quando eu falo com novos advogados ou quando eu dou algumas mentorias, que é o seguinte, nós somos a única profissão que não faz parte dos poderes públicos, que é citada na Constituição Federal. Isso tem grande relevância e traz muito peso. Então, nós realmente temos uma atribuição e a gente tem que assumir esse posto, de ser alguém que contribui para a formação da justiça do Brasil. Seja na maneira como eu levo uma petição do meu advogado ao judiciário, do meu cliente ao judiciário, seja também ajudando a monitorar o judiciário para exigir as mudanças e implementações de novas modalidades de atendimento que faça a prestação judicial realmente ela ser efetiva como está determinado na Constituição. Nesse sentido, né, doutor, quando um advogado fala, ele está transmitindo toda uma carga de responsabilidade, mesmo numa conversa informal. Eu imagino que isso também tem um peso, né? Quando eu penso o seguinte, quando eu começo um processo, se ele ainda não tem, por exemplo, um repetitivo ou uma decisão de um STF, eu começo ele pensando que através de mim eu posso modular as decisões do Poder Judiciário para toda a população. E nisso aí vem uma grande questão, como a gente equilibra o começo de uma carreira, onde você tem que ganhar remuneração, e você consegue montar uma estrutura para que você tenha essa gordura, digamos, para você, por exemplo, se locomover até a Brasília, participar de um julgamento importante, ter o teu tempo para visitar gabinete de desembargador, de ministros, enfim, para que você seja esse canal de justiça, né? Então, o advogado, quando ele recebe uma demanda, ele tem toda essa atribuição. Se a gente parar para pensar, a carga que nos foi entregue, ela é de uma responsabilidade muito grande. Então, quando eu me comunico com a sociedade, seja em um ambiente de negócio ou onde eu estou passando um momento de lazer, ou quando eu realmente estou com essa demanda na minha mão, eu tenho toda essa atribuição e eu tenho que representá-la da melhor maneira. Eu vejo, né, doutor, que um dos momentos mais bonitos é o momento do juramento, inclusive. Eu fico pensando, né, o quanto esse juramento deve vir na consciência também, recordando, né, aquele início, aquela base, aqueles compromissos que foram feitos também nesse sentido, né? Exatamente, a gente colocou nossa palavra lá, né? Nós nos comprometemos a fazer o melhor, a realmente ser comprometidos ali com a prestação, com a justiça, com a verdade. Então, assim, os advogados têm que ter essa mentalidade. Que a nossa profissão, para mim, ela é tão mais importante do que qualquer uma outra. Seja de juiz, de promotor, porque a gente está no mercado privado, né? Você precisa trabalhar, ganhar o seu pão de cada dia, cuidar da sua família, estruturar o seu escritório e, no meio de toda essa turbulência, estudar, se aperfeiçoar, aprimorar, porque o nosso sistema judicial ele é um pouquinho, como que eu posso dizer? Ele é uma loucura, porque você pode olhar para uma decisão de um STJ da vida, né? Mesmo modulando um repetitivo, e você como advogado sair dali com pelo sistema difuso de controle de constitucionalidade e conseguir dentro de um STF anular aquela decisão. Ou, por exemplo, a partir do momento aqui que um juiz vem e diz, olha, estou
rejeitando preliminarmente a sua petição inicial porque ela ofende os precedentes A e B do STJ. Isso aqui não é o fim para o advogado. Ele pode sim, através de um estudo sobre a Constituição Federal e a não aplicação daquilo ali de forma constitucional, começar um debate através da própria petição para fazer subir até um STF. É um caminho árduo, mas o advogado tem que ter essa mentalidade. Ele é um combatente, literalmente. Ele sai para a guerra de manhã quando ele acorda e só para ela quando ele dorme. Essa é a função hoje maior do advogado, ajudar a sociedade a ter uma prestação jurisdicional, como eu falei, que ela seja efetiva, que ela seja célere e que ela seja correta. Porque o que a gente acaba vendo aí pelos bastidores do Brasil afora, tem muita coisa para melhorar. E como que o doutor enxerga o papel da OAB nesse sentido, né? Qual a percepção que o doutor tem em relação às subseções, especialmente a nossa? Olha, a partir da subseção aqui, eu nunca fui muito de acompanhar, ter muito contato, mas eu tenho visto que na atual gestão existe realmente uma preocupação em fazer melhorar o sistema judicial, em participar, os advogados estarem envolvidos ali quando há um abuso por parte de um servidor, por parte de um juiz e tudo mais. Só que eu vejo a questão seguinte, a gente precisaria de uma participação maior da OAB Federal, porque ela tem poder para entrar com ações diretas de inconstitucionalidade. Então, ela tendo esse monitoramento, às vezes, por exemplo, sobre o que está acontecendo em um repetitivo, ou a modulação até mesmo de incidente de repetitivo dos tribunais, que aí o advogado se pega com incidente de repetitivo de um TJ de um estado e, de repente, esperando ainda a modulação ou o entendimento do STJ. Uhum. E a OAB poderia intervir mais nisso, inclusive coletando dados. Né? Onde, por exemplo, são vamos falar a nível de tribunal, quais são as câmaras que mais ofendem as decisões dos tribunais superiores? A gente enfrenta isso quase todo dia. Por exemplo, vou falar de um estado aqui, São Paulo é campeão em desrespeitar precedentes do STJ, seja em matéria criminal, que não é minha área, mas eu acompanho, seja na área de direito contratual civil. Então, eu vejo que a OAB poderia nacional, nesse sentido, de repente está trazendo à existência uma comissão, chamando os advogados do Brasil para informarem a ela o que acontece em cada ponto, tanto em um fórum como em um tribunal, para que isso aí sejam dados, formados dados, para a gente poder chegar nos órgãos competentes, seja um presidente de um TJ, um CNJ, ou até nos poderes públicos na Câmara dos Deputados, para dizer o que precisa mudar, o que precisa melhorar. Porque onde tem justiça em você ter que ficar, por exemplo, 10 anos reivindicando o direito de um cliente? Sim. Entende? E assim, nós trabalhamos hoje no escritório muito com matéria de repetitivo. E no código está expresso que após a matéria ser ali debatida e os fatos serem incontroversos ou confessos, você pode pedir o julgamento da parte da matéria que já se exauriu. Não depende de perícia, porque vai para liquidação. Só que eu te digo, a gente bate nisso e encontra resistência. Então, assim, eu vejo hoje, minha percepção de quem trabalha na área do direito bancário, que o nosso judiciário ele é muito célere para o banco, em achar que todo mundo que deve para o banco está de má fé e em julgar rápido os pedidos do banco. E quando você está aqui como credor do banco, estou liquidando uma sentença, o banco tem que devolver 1 milhão para o meu cliente. Aí a gente tem que pedalar um pouquinho. Então, acho que isso aí deveria começar a ser olhado e observado. E também no seguinte sentido, hoje a gente tem que ter um estudo de quem são os maiores causadores das demandas judiciais. Então, por exemplo, o porquê baseado na igualdade. Uhum. Por que eu tenho que dar um prazo tão extenso para alguém que é detentor de poder público, como no caso de um banco, vamos falar aqui. Um banco público. Um banco privado ou público. Uhum. E eu, como consumidor, ter esse mesmo prazo. Uhum. Eu quero dizer o seguinte... O judiciário, ou na hora de fazer essa elaboração das legislações, deveria estar preocupado mais em frear os abusos dos detentores de poder econômico, em conceder um prazo menor para uma defesa, para ele fazer qualquer tipo de manifestação, mas nós que dependemos de uma defesa mais ampla, que aí vai coletar documento, tem dificuldade, tem N fatores no meio, aí sim você concede lá 15 dias úteis. Mas para esses aqui, então assim, são coisas que a gente poderia começar a debater. Sim. Como ajustar o processo para esses casos? Ou para qualquer outro ente detentor de poder, grandes empresas, enfim, que lesaram telefonia, enfim, internet, as grandes, que lesam e fazem as massas irem até o Poder Judiciário.
E aí sabe o que acontece? O advogado que tem essa perspicácia de chamar o público para ele, que hoje as redes permitem, eles tentam parar o advogado. Não, o advogado está vindo com muita demanda para cá. Não, pera lá, se ele está indo, por que ele está indo reclamar? Vamos olhar para o causador. Por exemplo, a lei de superendividamento. Se a gente pesquisar hoje as decisões, a lei é clara. Olha, comprovado os requisitos A, B e C, você tem que adequar os pagamentos do devedor. E olha, tem que gastar uma energia para conseguir uma decisão. Porque eles presumem, né, que aí é um erro também, porque o que se presume do Brasil é a boa-fé. A má-fé tem que ser comprovada. Então, eles presumem a má-fé do devedor, enquanto eles deveriam estar presumindo a boa-fé baseado na documentação que está no processo. Então, assim, são coisas que a gente precisa amadurecer. Sim. Né? E até nesse sentido federal, né, doutor, a própria OAB Cascavel tem feito demandas também, pedindo mais representatividade, que é um dos problemas também, né, a dificuldade de conexão, de fato, entre a base com a federação, digamos. Então, acho que é uma discussão realmente que, em algum momento, precisa ser efetiva em termos de resultado prático de melhoria, né? Exatamente. Para dar um sentido mais real e específico para o Conselho Federal. E nós temos que ter a seguinte mentalidade, para que algo chegue como uma onda na beira, né, de uma praia, ela começou como um simples abalo lá, algum lugar muito distante. Então, quando se começa um movimento desse, para trazer consciência e exigir que os direitos sejam respeitados, pode até parecer difícil no início. Né? Parece que ninguém está se mobilizando. Mas se alguém acende uma fagulha, ela vai se espalhar, até o momento em que ela se torna uma grande labareda. Então, tem que começar a fazer. Né? A gente precisa, como OAB local Cascavel, não ser considerado como alguém do interior, né? Que Curitiba, eu tenho um escritório lá, então a gente vê muito isso. O pessoal do... Não, nós somos tão competentes como qualquer outra pessoa. Eu sempre tive essa mentalidade. Eu não sou menos do que qualquer outro advogado muito bem renomado do Brasil. Até porque ele começou como eu comecei e eu posso chegar onde ele chegou. Eu nunca me dou por vencido porque é dificultosa a carreira. Não, para mim não interessa. Se ela é dificultosa, outras também são... E a gente tem que ir lá e romper com isso. Então, depende de cada um. Né? Depois eu vou poder falar aqui de um projeto que a gente está montando a nível nacional, que é para ajudar o advogado jovem empreendedor. Ele, para mim, não é um concorrente. Eu não tenho essa mentalidade. Eu quero que o cara dê certo. Entende? Como é que eu posso ajudar ele? Tem um monte de mecanismo. Porque ele tem que aprender as regras aqui fora. A regra da negociação. Como é que o mercado funciona. Né? Por exemplo, você não me vê andando de look completo. É muito difícil. Por quê? Tem uma regra do mercado que me faz entrar muito facilmente sem ser como um advogado, que a faculdade vai trazer esse estigma para nós, né? E eu entro lá e consigo contrato de forma sem muito estresse. Por quê? Aí o advogado tem que entender isso. Como é que o ser humano pensa, funciona, como que ele é inserido nessa sociedade, sem deixar de passar uma imagem, que eu falo que é a persona que ele tem que criar no escritório, e conseguir ir galgando, porque assim, não existe, tá? O mercado não é saturado. Isso aí é mito. Não, mas tem 3 mil advogados na subseção de Cascavel, e tem mercado para todo mundo. O Donato, por exemplo, só para ter uma ideia, eu praticamente não advogo em Cascavel. Eu fiz o meu nome espalhado pelo Brasil. Só que mesmo que eu advogasse somente em Cascavel, eu advogo estritamente uma área. Então eu não tô competindo com quem faz previdenciário, não estou competindo com quem faz trabalhista, com quem trabalha com direito empresarial. Então o cliente que me contrata, quando ele tem uma outra dor, ele tem que achar um outro profissional, até por orientação minha. Que eu digo, olha, eu não sou o cara ideal para te atender nessa área, agora você vai para um outro. Então o mercado ele tem como todos trabalharem, construir uma excelente carreira, ser bem-sucedido, dar uma vida digna para a família, entendeu? Agora é o seguinte, tem que se posicionar. Eu falo assim, 5 horas da tarde, e não estou julgando ninguém, é minha mentalidade. Advogado não tem que estar em boteco. Donato, acabou o expediente. Não, lá não é o nosso lugar. O nosso lugar não porque somos melhores que ninguém, mas é sobre a imagem que você passa para a sociedade. Como você quer ser visto. Eu, particularmente, eu tenho know-how para falar, que eu construí uma marca. Ninguém me vê em nenhum lugar que vai me desabonar.
Eu vou o quê? Eu vou para o seio da minha família, eu vou estudar, eu vou procurar algo que me interesse para eu crescer intelectualmente e no outro dia de manhã eu volto para minhas obrigações. E assim eu vou construindo. Então, assim, é o que cada um escolhe. Sim. Onde você gasta, onde você vai, é onde tua energia te acompanha. Tá? E energia atrai energia. Se eu tô indo num local onde... Tô falando, não tenho nada contra. Sim. Tá? Mas se eu quero, dentro de uma sociedade, que eles têm uma percepção boa minha, e eu quero me posicionar dessa maneira, eu tenho que ir num lugar onde eu faça essa percepção ser sentida. Então, tem outros lugares para você ir. Tem um happy hour legal, tal, mas... Então, é isso que a pessoa tem que observar. E já puxando aqui, doutor Donato, em relação justamente à sua história, né? Tá dando para perceber que o doutor tem uma visão arrojada, tem uma visão diferenciada e que certamente impacta na realidade que o doutor está construindo agora, né? Porque, na verdade, eu estou percebendo que o doutor está construindo o futuro já no presente, né? Realmente Exato. tentando ser visionário. Mas deve ter tido um começo, claro, como todos os começos têm as suas particularidades. Eu gostaria que o doutor contasse um pouquinho dessa história para nós. Eu fui policial militar 10 anos e o meu objetivo era ser delegado de polícia. Então, eu tinha tudo traçado, o período que eu ia levar para ser aprovado, porque eu tinha um hábito de estudo extremamente militar. Eu acordava no determinado horário, até tal horário eu lia, fazia um momento ali de distração para dar uma folga para o cérebro, voltava, almoçava. Então, da hora que eu acordava até eu dormir, o meu tempo era estudando. Inclusive, quando eu ia tirar minhas escalas, mais em área administrativa, minha bolsa com livro me acompanhava. Quando eu sofri um acidente em final de 2008, mudou toda a minha percepção. Por quê? Aí eu vou falar um pouquinho sobre fé, né? Deus me atingiu de uma maneira que foi, assim... Não tinha como negar a existência dele. Porque eu era um cara que não acreditava e Deus começou a falar por boca de pessoas coisas que só o meu coração sabia. E ele me deu simples aviso, ó... Vai começar uma nova etapa, digamos assim. E vai abrir uma nova porta na sua vida. Só que eu achava que era o concurso também. Porque começou a ter muito concurso na época. Teve Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E quanto mais eu fazia, pior eu ia. E aí me surgiu uma oportunidade de uma pessoa que me convidou para conhecer um escritório, que era em Foz do Iguaçu na época, para começar a trabalhar nessa área de banco. Eu ainda não tinha minha OAB, mas eu poderia trabalhar já junto com eles e aprendendo e tudo mais. Isso foi em 2009. Ali nós começamos uma sociedade, eu de forma informal ali junto, né, apoiando a construção do escritório, com mais um advogado aqui de Cascavel, e nunca nos faltou cliente. Por quê? A mente estava já acreditando. Então, assim, ó, o que a mente cria, você traz a existência com o coração. Então, hoje é fácil a gente falar um celular, você olha e fala, eu sei o que é um celular. Mas e quando isso não existia e alguém pensou e trouxe a existência? A mesma coisa ocorre com a nossa profissão. Por isso que eu não ouço pessoas. Não é porque eu sou arrogante. Ah, o Donato não ouve. Não, eu ouço quem está melhor que eu. Porque o cara pode dizer, ó, você está errado aqui e você tem que melhorar para cá. Agora, quando eu vejo alguém reclamando da profissão, eu falo, opa, estou saindo fora. Por quê? Eu programo a minha mente desde a hora que eu acordo para pensar em coisas grandes, para ela criar. E quando eu trago a existência, como eu falei, no meu coração, que é você gerar a emoção de ter aquilo, é líquido e certo que acontece. Não, nada pode parar. Então eu sempre, desde o dia que eu decidi abrir o meu escritório, eu já abri com uma mentalidade que ia dar certo e que eu ia expandir no Brasil inteiro. Mesmo eu tendo um sobrenome Souza, que eu brinco, que não tem nada a ver com a área jurídica, né? Não tenho família com origem jurídica, então eu não tive onde assim, eu vou entrar no escritório que alguém está me apoiando. Não, eu comecei criando dívida. Na época, eu e meu sócio, a gente começou criando dívida. Só que já também com a seguinte mentalidade. Cara, nós não estamos fazendo isso aqui para dar certo, então nós vamos comprar o bom e o melhor que tem no mercado. Se é para montar os móveis, é o melhor que tem. Porque eu sei que se eu comprar o intermediário, eu vou ter 2 gastos, porque vai dar certo. Então, assim, o início foi legal pra caramba. Era muito gratificante você poder fechar o contrato durante o dia. Sempre também nessa questão, banco. Só que a gente trabalhava muito com revisão de veículo. Eu não tinha uma visão macro ainda. Enfim, final de 2014, eu decidi que eu ia inovar na área. Então, eu saio da minha sociedade, não pego nenhum cliente, nada. Eu peguei minha mesa,
um computador para eu começar do zero onde eu estou até hoje. Comecei lá dia 2 de janeiro de 2015. Mas eu queria montar um escritório diferenciado, que tivesse toda a equipe de perito junto, equipe de negociadores, uma equipe completa, né? Porque hoje o advogado, às vezes ele pega um contrato aqui do cliente do banco, mas ele depende de uma análise de um perito. Você não sabe se o perito está muito linkado com a tese certa ou não, porque isso tem muita divergência sobre o que é, se capitaliza ou não, aquelas coisas. Falei, não, eu vou ter minha equipe própria. E minha casa estava sendo construída na época, uma casa de 275 metros. Minha mulher queria muito a casa, e eu sou um cara meio nômade. Se eu tiver que dormir no canto, na rodoviária, eu durmo. Mesmo hoje. Se eu tiver que atender um cliente e falar, cara, não tem onde você dormir na cidade. Não, me dá o banco da rodoviária, eu vou dormir. E ela me mostrou um projeto e falou assim, amor, veio o projeto da casa. E eu não olhei a metragem. Eu só olhei à frente e falei, você gostou? Ela falou, gostei. Falei, pode mandar construir. E não olhei a metragem e não cotei. Enfim, foi um erro meu de quem é hiperativo. E no meio desse furacão, eu tive que ter uma escolha. Se eu dedicar a minha energia para acabar a minha casa, o escritório vai ficar pelo caminho. E eu apostei que ele ia dar certo e eu recuperava minha casa. Só que ela foi para leilão. Caramba. E nesse tempo eu estava morando de favor. A gente morava no fundo da casa da minha sogra. E ela engravidou do meu segundo filho. Desculpa aí. Imagina, doutor. Imagino que fica passando pela cabeça, né? Enfim. Então eu acordava todo dia, 3 horas da manhã. E perguntava para Deus, o que eu faço? E só vinha uma palavra para mim, Josué 1:9. Ser forte e corajoso. Então eu acordava de manhã, lavava o rosto e ninguém sonhava com o que eu estava passando, porque eu sempre andei bem arrumado. Eu tinha essa mentalidade. Cara, eu tenho que andar de uma maneira que a sociedade tenha uma boa percepção minha. Então, quando eu saía para trabalhar e chegava, ninguém imaginava o furacão que eu estava passando. Eu não tinha dinheiro para pagar R$100 da conta de energia da casa de aluguel, de favor, que era no fundo da minha sogra e quem eu hoje tenho uma gratidão assim que não tem como pagar ela. Só que ali no meio desse loucura todo, eu comecei a olhar a sala para eu ter escritório em São Paulo. Um dia ainda minha esposa falou, amor, você tá louco. Nós estamos perdendo tudo. E você tá olhando... Eu falei, amor, eu sei que vai dar certo. Enfim. Resumindo, quando eu comecei a criar uma gordura de novo, porque daí eu consegui resolver o leilão, 2 vezes consegui salvar a minha casa, hoje ela continua sendo minha, já estou em outro local, para a pessoa entender como as coisas mudam. As coisas mudam. A gente não pode desistir porque uma dificuldade apareceu. Ela passa. E aí, quando a gente estava chegando a um patamar de novo bom, assim, o escritório vai estabilizar, veio a pandemia. Aí o que eu fiz? Eu reuni minha galera, que já era uma galera boa de trabalho, já entendia todo o meu raciocínio de ação de banco, e falei, não vou mandar ninguém embora. Ou a gente sai disso aqui todo mundo junto, ou a gente morre todo mundo junto. E aí veio auxílio do governo, o banco liberou uma linha de crédito, o carro que eu tinha quitado, financiei integral e fui jogando dentro do escritório. Eu tinha 3 salas comerciais na época que eu tinha pego em Maceió em honorário, vendi por metade do preço e criei um passivo na pandemia de R$3 milhões para manter tudo isso. E a gente conseguiu resolver. Então, assim, depois de passar por tudo isso, aí o que acontece, né? Isso serviu para maturar a gente. Tipo assim, o couro fica grosso. Então a gente entrou em São Paulo com sede própria. Aquilo que você estava olhando distante, talvez... Isso, sem dinheiro, sem possibilidade... Mas para que olhar isso? Não vai chegar lá. Como que eu vou dizer assim? Sem uma possibilidade financeira concreta. Sim. Né? Mas você já estava mentalizando já onde tinha você ia na minha chegar. cabeça. Eu vou entrar em São Paulo, eu vou expandir pelo Brasil. Eu não sei o dia, mas vai acontecer. Isso aí não pertence a mim. E a gente entrou em São Paulo, a gente está ali quase esquina com a Paulista, perto do Banco Central, que para nós é um lugar estratégico por agir, porque a gente coleta muito dado de banco. Entramos em Curitiba também,
né? Assim, ó, tudo aconteceu no seu devido tempo. Fizemos um processo de reforma no escritório de Cascavel e o interessante é que quando eu decidi fazer a reforma, que estava na pandemia ainda, tipo assim, vou precisar de mármore. Vinha um cliente com uma empresa que tem mármore, a gente fazia o orçamento e falava, só fala se o orçamento faz sentido e você me dá tudo em material. Não, se for em troca de material, tá fechado. O que eu quero dizer com isso? Eu já tinha o custo do escritório, eu tenho equipe própria. Então, se o cliente me pagasse ou viesse em material, eu sabia, o meu custo é tal. E de outro lugar vem o dinheiro, eu pago. Loja de tinta, material de construção. Então, assim, a gente implementou uma reforma na época para transformar em um ambiente mais apresentável, né? Que a gente fez. Entramos no Nordeste. Agora estamos entrando em Goiânia. Tudo baseado em onde nós temos que estar como ponto estratégico. E temos mais 2 pontos do Brasil que está em andamento, que aí seria para fechar esse mapa onde nós, como advogados que atuam para empresas endividadas, a gente tem que estar estabelecido. Então, o que eu digo para o novo advogado? Tem mercado para todo mundo. Agora, eu sei hoje um caminho mais célere, porque o que eu errei, eu passo para ele não errar. Sobre como estruturar, por exemplo. Donato, adianta é um conselho meu. Não abra o escritório com aquela placa na frente, advocacia A, B, C e D. Não. O advogado hoje, ele é visto da mesma maneira que a população olha para o médico. Quando você procura um médico, você quer alguém especialista naquele problema que você quer curar. Antigamente, você via, por exemplo, o médico da família. Ele olhava tudo. Sim. A sociedade foi amadurecendo nesse sentido do profissional ser expert em uma área. A advocacia é a mesma coisa hoje. Pode escrever isso. A sociedade olha para quem tem know-how naquela área. Então não adianta você ter uma placa achando que todo mundo por você fazer trabalhista, previdência... Não. Escolhe uma área que teu coração arde. Não, é isso aqui que eu amo fazer. Então, cara, monta a tua persona, porque o escritório, embora ele tenha que ter uma boa estrutura, você sim tem que investir nele, aparência, mas antes da pessoa ver o seu escritório, ela tem que ver a persona que está por trás. Ninguém contrata um escritório só porque é de advocacia. Eles contratam um escritório porque tem uma persona com quem eles se identificam. Então, quando eles olham para o Donato, eles primeiro têm que se identificar com o Donato por algumas características, seja da vestimenta, seja na maneira de falar onde ele frequenta, para que haja um interesse. E aí ele vai conhecer aquele escritório e peça uma assessoria jurídica na área. Então, eu estou entendendo aqui, doutor, que a gente está falando muito mais do que advocacia, né? A gente está falando bastante coisa de empreendedorismo. E eu queria fazer uma provocação, porque assim como em outras profissões, me parece que muitas vezes quem está ali ainda no banco acadêmico é ensinado a olhar por um caminho que é um caminho distante do empreender. Exato. E muitas vezes até existe aquela coisa assim de tornar vilão aquele que tenta empreender. Exato. Então, o que eu estou tentando aqui enxergar e fazer uma provocação é que se desde lá da faculdade começar já a ter um olhar diferente, um olhar de buscar fazer diferente para alcançar também um resultado diferente e com empreendedorismo na veia, a chance de se destacar no mercado, de conseguir contribuir com a sociedade é muito maior também. Exatamente. Vamos pensar assim, não seria um direito da sociedade ela ter... Porque quando ela também olha, a depender do nível cultural dela, ela pode pensar que todo o advogado por onde ela passa tem que saber tudo. E o advogado não tem que saber tudo. É humanamente impossível, na verdade. Né? Sei lá quantas mil leis a gente tem, enfim, áreas, inovações que estão chegando, leis especiais e tudo mais. Então, o advogado hoje, ele tem que ter essa veia do empreendedorismo, que é olhar para o mercado como um empresário mesmo. Então, eu falo que ele tem que ter um peso e contrapeso. O conhecimento jurídico, que ele não pode deixar extinguir, e ele tem que continuar estudando e se aprimorando, mas do outro lado da balança, ele tem que começar a colocar desse outro lado o que é que torna um empresário bem-sucedido. Então, por exemplo, igual eu falei, como é que ele constrói a imagem dele? Por exemplo, como é que ele se posiciona? Isso é importante. Então, eu vou falar aqui, quando a gente fala em
Facebook. Ah, o Mark Zuckerberg. Ó, a persona. Uhum. Então as pessoas olham para ele e vêm para a plataforma dele. Ah, ok? Se você olhar o mercado hoje, as marcas que mais vendem, tem um cara na frente dela. É o cara que põe o rosto para ser batido. A população gosta de ver isso. Ó, quem que é essa marca? Essa marca eu entendi, porque o escritório é uma marca. Uhum. Mas quem que é a pessoa que está por trás dele? E aí você consegue montar sua rede social dentro das regras, fazendo a população ser atraída. E aí vai envolver, ó, você vai montar uma marca, cuidado com a logomarca que você usa, tá? Isso tudo é ciência. Cuidado com as cores que você coloca, porque como o nosso país é polarizado, ou ele é essa questão da esquerda e direita muito, ou é ou não é de um lado, a depender da cor que você usa, você pode atrair o público para o tipo de prestação que você tem. Ok? Uhum. Então, vou dar um exemplo aqui. Ah, eu quero trabalhar para um público mais high ticket. Você não pode usar o vermelho. Nem um pouco puxado. Eu já fiz teste, tá? A gente faz testes em estudos dentro do próprio escritório sobre o que atrai e o que não atrai. Não estou dizendo sobre, sou contra ou a favor. Não. Estou dizendo sobre empreendedorismo. Então, você tem que saber usar cores. A sua marca, ela tem que ter o que a gente chama de arquétipo, tá? Que é a percepção humana. Quais são os símbolos que geram uma percepção positiva da tua marca? Isso tudo está no inconsciente coletivo da humanidade. Ok? Como você se veste. Então, por exemplo, existe uma técnica de venda que é chamada de rapport. Só que ela não é só efetivada em quando você está sentado e minuciosamente você faz o gesto da outra pessoa para ela estar atraída para você. Uhum. A gente consegue fazer rapport na própria vestimenta. Naquilo que eu comunico ao cliente. Então, por que o Donato não usa um look muitas vezes completo? Porque eu lido muito com o empresário. E quando eu vou no empresário ou ele vem até mim, a probabilidade dele estar com uma camisa, uma calça, ou jeans, ou de sarja e um blazer é muito mais assertivo do que a probabilidade dele chegar até mim e ele também vestido com gravata. Então, qual que é a leitura que ele está fazendo? Encontrei uma pessoa igual a mim. Se conecta, né? Conectou. Se ele conecta em mim, depois eu explicar a questão jurídica, como é o processo, é uma outra etapa. Sim. Até como eu digo, o advogado ele tem que ter primeiro uma questão de alto valor. Se eu me autovalorizo, eu consigo atribuir valor de honorários para começar a trabalhar antecipado. Só que assim, para eu dar um honorário aqui assim, que seja considerado uma boa remuneração, eu tenho todo um caminho de preparação para que quando o cliente chegue na hora de fazer a tratativa do honorário, ele já tenha uma percepção de valor de mim. Não porque ele achou que eu sou o melhor advogado ou que é a minha melhor tese. Ele não vai entender isso. Mas algumas questões que você usa no meio do caminho vão fazer no inconsciente dele perceber que você é uma pessoa de valor. E se ele entende que você tem valor, a hora que você jogar o número na mesa, para ele é algo aceitável. Porque senão fica discrepante. Você querer falar assim, por exemplo, de um honorário para um cliente de 100 mil reais inicial, e ele olhar e falar, não, mas a percepção que eu tenho é que ele só poderia me cobrar 10. Então, isso aqui faz parte do empreendedorismo. Naquele momento, ele não vai estar olhando a cifra, ele vai estar olhando muito mais que isso, né, doutor? Quer dizer, quando ele olhar lá aquele valor, ele está enxergando uma série de coisas que fatores. Compõem aquilo, e aí a direção dele é totalmente diferente. Por exemplo, a rede social do advogado. Né? Donato, eu posso ter uma rede social particular e uma do escritório? Na minha opinião, não. É uma coisa só. Uhum. Porque o escritório, embora ele seja uma pessoa jurídica e ele tenha lá a página dele, alguém cuidando, o nome vai vincular a pessoa que é o proprietário. A população acaba vendo. Então, se ele olha aqui o advogado, ele espera que aqui tenha congruência com o que aquele escritório desenvolve. Então, esporadicamente, eu posso dar uma pitada na minha rede social de um momento de lazer. De algo que eu estou fazendo que não é com o Donato profissional. Mas a minha rede social ela é desenvolvida para ver essa persona e gerar uma sensação de competência,
de valor agregado, de que tem autoridade, de que resolve o que o cliente precisa. Porque pensa comigo, como é que você vai contratar alguém que você não confia? Eu sempre coloco o exemplo do médico. Você deixaria um médico te operar se você, lá na hora que ele está te examinando, enfim, não gerasse uma convicção que ele é um cara preparado para isso? Por isso que eu digo, hoje a sociedade já está tendo essa percepção do advogado, que ele não é mais o cara generalista. Eles precisam do cara pontual para aquele problema específico. E aí é que o especialista entra. Então, pode parecer que é um pouco mais difícil. Ah, não, Donato, se eu abrir mão de ter todas as áreas aqui, eu perco um outro cliente. Fala, calma aí, vamos pensar. Qual é a remuneração que você tem com esse varejão aqui? Ah, eu consigo fechar um contrato de R$1.000 por semana. Cara, se você desenhar criar a tua persona e fizer a sociedade perceber que você é especialista naquele assunto, em um breve período de tempo, você consegue fechar mesmo fechando menos clientes, só que com maior valor agregado. Então você é melhor remunerado e tem mais tempo para desenvolver o trabalho com mais qualidade. Senão, o que o advogado faz, ele não percebe? Ele começa a trazer muito cliente de má qualidade, daqui a um pouco ele tem que cuidar do cliente que está cobrando ele tem que dar conta dos prazos, e aí são infinidades de manifestações que ele tem que começar a fazer num processo, em outro e no outro, e acaba perdendo a qualidade. Então, o que vai acontecer? Ele vai começar a não ter um sucesso dentro disso aqui, a sociedade mesmo começa a ter essa percepção. O fulano, aí comenta, pô, não resolveu o meu problema. A gente não é obrigado a ganhar. Só que você tem que falar para o cliente assim, ó, eu tenho 2 papéis para ti aqui, como advogado. Ou eu vou resolver o seu problema, se a lei me permite, ou eu vou minimizar o seu risco. Milagre eu não faço. Então, se o cliente está bem orientado sobre qual é a linha que você vai seguir para ele e viu que você tem convicção, cara, ele caminha contigo por muito tempo. E assim, né, doutor, em nenhum momento aqui a gente está falando de abrir mão da ética, dos valores, né? Porque às vezes as pessoas confundem também isso, né? Ser um advogado empreendedor é ser um advogado empreendedor com ética, com valores. Exatamente. E tudo aquilo que demanda o exercício da profissão. Né? Primeiro princípio, a gente nunca promete nada para o cliente garantindo, isso aqui eu te garanto que vai dar certo. Não tem como, porque o cliente tem que entender que o direito não é uma ciência exata, né? Ele permite você criar uma argumentação e alguém vai julgar. Poder de convencimento. Então, você não fere a ética, ok? Você consegue trabalhar de forma concreta, saudável, justa e sem outra questão. Eu, por exemplo, mesmo quando eu estava no olho do furacão, falava assim, meus honorários são tanto. Ah, mas um outro advogado fez por menos. Cara, contrata ele, Deus te abençoe. Eu não chegava a aviltar os meus honorários para, necessito, não. O meu honorário é esse aqui. Se ele fez menos, cara, vai com ele, a decisão é tua. Mas eu não aceitava. Eu cobrei 10, o outro cobrou 7, eu faço por 6. Não, eu não participava disso. Entende? Então, assim, o que isso permitiu? Hoje, eu seleciono os clientes. O cliente... Eu trabalho com a minha equipe assim, nós é quem decidimos quem pode ser nosso cliente ou não. Aí quem não pode me pagar, por exemplo, que é uma questão humana, tudo bem. Uma família necessitada, dá o processo para eles, não nos deve nada. Mas como a gente trabalha muito no meio empresarial, então tem que ter uma contrapartida. E em nenhum caso, o nosso orçamento é montado, explicado, e ele vem, mas eu fui em outro lugar e tal. Cara, deixa eu te explicar. Você não vai me contratar usando esse argumento que você conseguiu mais barato. Se você está procurando quem faz mais barato, tem gente no mercado, pode ir, não tenho nada contra. Agora, se você está procurando alguém que tem essa estrutura, que sabe trabalhar na área, esse aqui é o meu valor. Se não faz sentido para você, é o seguinte, é uma matemática simples, você não vai ser meu cliente. Doutor, nesse sentido, acabou acontecendo inclusive um reconhecimento, né, em relação a esse fator empreendedor que acompanha a tua carreira. O doutor recebeu um prêmio, gostaria que o doutor falasse um pouquinho até como forma de incentivar e motivar realmente quem está acompanhando, né? Eu recebi uma premiação pela Agência Nacional de Cultura Jurídica, né, que é um órgão, foi no Rio de Janeiro. Segundo eles, né, baseado em pesquisas de como o escritório se posiciona, como ele luta por algumas questões. E a gente recebeu essa premiação no Rio de Janeiro, em 2019, inclusive. E aí, o que ocorre, né?
Hoje a gente já está, por exemplo, em empreendedorismo, nós estamos trabalhando agora com tudo isso que é uma auditoria que a gente criou, que ela é própria, né? Eu tenho hoje, por exemplo, 15 peritos dentro do escritório, trabalhando ali, 20, né? Tempo integral para a solução de problema de cliente. E isso tudo está virando uma inteligência artificial. Então, a gente vai criar agora um link via Bacen, a documentação sendo liberada, ela já entra na inteligência, que também tem todas as normativas do Bacen, e ela traz para nós já um pré-estudo do que aquele cliente pode receber de atenção nossa. E dali vai para o perito para ele laudar. Então, tem casos que a gente descarta. Eu falo para o cliente, essa conta tua não pode ser judicializada. Ah, mas, cara, não adianta. Isso aqui é um outro tipo de trabalho, nós vamos tentar um acordo, mas ela não vai para judicialização. E aí, o que a gente fez agora? Aí, como cidadão mesmo, né? Eu ainda vou divulgar isso realmente de forma efetiva, trazer a conhecimento do público advogado e da sociedade. Nós montamos um instituto, ele vai ter algumas finalidades. Treinar o jovem advogado, então ele vai poder ir para o instituto em determinados períodos para ser treinado sobre empreendedorismo, como ele vem para o mercado para montar a marca dele. Nós vamos ali também fazer algumas questões de estudo, que é a minha área de especialidade, que é o direito bancário, para ver o que precisa mudar em termos de lei hoje no Brasil, para apresentar para o Congresso. Porque olha que dado interessante. Todas as leis desde 2004, tá? Desde 2004, que foi a lei da cédula de crédito bancário. Por que elas foram editadas? O banco ia até o Congresso para dizer assim, se você me der essa lei, que é possibilitar eu executar o cliente através da cédula, eu vou baixar a taxa de juros do Brasil. E aí, quando você faz um estudo, ela não baixou. Então, foi em 2004, foi em 2009, salvo engano, 2011 teve uma outra alteração legislativa. Agora, quando você vai ver, isso é material de dentro da pós-graduação da FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos. Eles pediram a alteração da lei da busca e apreensão, também dizendo, olha, dá para nós isso aqui, que a gente diminui o spread no Brasil. Então, nunca baixou. Então, a gente vai começar a compilar dados, também estudos, para chegar no Congresso Nacional e falar, tá vendo aqui? Ou até para advogados que atuam na área bancária terem banco de dados para levar para o judiciário. Falar, você não pode olhar para o contrato do cliente só pela taxa de juros. Isso aí é muito raso. A gente tem que ter uma discussão mais ampla. E o principal, que é a cereja do bolo, tá? Nós vamos chamar os advogados do Brasil para informarem onde estão tendo problema no Poder Judiciário, de qualquer nível, seja numa comarca do interior, em tribunais ou até mesmo em uma corte superior. Vamos transformar esses dados e entregar, por exemplo, a um CNJ ou, como eu falei, para o presidente do TJ para dizer, aqui está tendo problema. A comarca tal precisa de mais servidor e mais juiz. Porque daí, uma coisa é o Donato olhando os processos dele. Sim. Eu sei onde eu tenho dor de barriga, digamos assim, com os juízes, no sentido de não ser célere. Agora, quando a gente trouxer os dados, falar, não é o Donato só. Tem mais o João, tem mais o Fernando, tem mais a Maria. Então, pera lá. Nós vamos compilar isso tudo, transformar isso tudo para dizer, nós vamos colocar essa Constituição para valer mesmo ou a gente vai deixar ela ali de enfeite? Porque o juiz, ele não é um deus. Ele é um funcionário público e os poderes públicos, não é o executivo e o legislativo, eles têm o dever de zelar pelos direitos fundamentais e implementar políticas para que aquilo ali seja alcançado pela população. Então, tem que mudar o horário de trabalho? Ué, filhão, você fez concurso. É igual quando falava lá na Polícia Militar. Viu? Você viu o edital do dia que você fez? Vi. Você viu o teu salário? Viu? Então você não vem aqui reclamar agora. Você fez consciente do teu salário. E vamos também olhar o quanto de verba está sendo gasta. Quanto que custa um poder desse, né? Por exemplo, fim de ano lá, desembargador recebendo 600 mil. Gente, isso aí não tem base, né? Não tem nem nome, acho que, para dar para isso. E aí a gente vai ficar aí deixando isso acontecer? Até quando? Eu tenho 2 filhos, eu quero deixar um legado para eles, um país melhor, uma sociedade mais consciente, entendeu? Dinheiro a gente ganha, não se trata de dinheiro, né? O advogado bem-sucedido não é só ter dinheiro, tem muito mais para ele fazer na sociedade. E a gente escolheu essa profissão e tem que lutar por ela.
Doutor, muita conversa a gente poderia ter ainda, mas estamos chegando ao final do nosso tempo, no nosso podcast. Gostaria de agradecer pela sua participação, em nome da diretoria da OAB Cascavel, parabenizar pelas iniciativas e principalmente pela iniciativa de estar hoje aqui compartilhando um pouco do teu conhecimento, da tua trajetória, e a gente sabe que o objetivo principal disso tudo é principalmente inspirar e motivar os advogados que estão acompanhando. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, fica à vontade, doutor. Vou falar para eles agora, aqui ou ali. Fala aqui. Deixa eu te falar para você que é advogado, advogada, a tua dificuldade de hoje não é o teu fim, escreve. Tem muita coisa boa para chegar na tua vida. Cerque-se de pessoas que têm um pensamento bom, que vão te incentivar. Ande com elas e erga sua cabeça, tá? Eu passei por tudo isso e eu sou a prova viva de que existe um amanhã e é possível vencer. E é a melhor profissão que tem pra gente exercer. Coloca isso no seu coração e vai para cima. E precisando de mim, entra em contato. Eu adoro tomar café com um advogado que pensa fora da caixa e que gosta de empreender, de achar solução, de lutar pelo dia, de fazer as coisas darem certo. Isso aí para mim é o melhor remédio que tem. Doutor, obrigado de coração, foi um prazer conhecer a sua história e ouvir todo esse conteúdo que você compartilhou aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. E eu vou te falar, fazia tempo que não saiu uma lágrima do meu olho. E hoje saiu. Deus abençoe você, continue sendo diferenciado. Dá para sentir nas tuas palavras que você é iluminado. Deus abençoe a todos aí. Obrigado. Muito bem, e a gente vai encerrando mais um episódio do OAB Cascavel Cast, recebendo com muita satisfação o Dr. Donato Souza, e nós vamos aqui sempre compartilhando conteúdo e informação para que você também compartilhe e seja parte desse movimento do bem, de coisas boas que nós trazemos para você. Obrigado e até a próxima.